E eu quero convidar você agora para que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Depois que nós lermos o texto, nós vamos permanecer com as nossas Bíblias abertas, ok? Muito bem, então vamos ler aqui a partir do verso 1. Quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Se nessa noite eu perguntasse para os pais e mães que estão aqui: você seria capaz de cometer uma loucura para salvar um filho ou uma filha? Com certeza a resposta seria sim. Colocaríamos a nossa vida em risco, com toda certeza, não? Para salvar um filho ou uma filha. Doaríamos um rim ou outro órgão, se fosse necessário, para manter um filho, às vezes um neto. Essa é a história, por exemplo, que foi trazida pela imprensa, do senhor Joaquim Félix Ferreira, que salvou a vida do netinho, que estava enroscado numa sucuri de 5 metros. Esse homem, um senhor, morava num local no interior de São Paulo chamado Cosmorama, não sei quantos se lembram desse ocorrido, aconteceu alguns anos atrás, e os netos nas férias iam passear na chácara desse senhor. E havia um córregozinho, e as crianças foram para lá brincar, nadar, como sempre faziam, e de repente ele lá da casa escutou um grito desesperado de socorro, e quando chegou viu uma sucuri enroscada no seu neto. Sem medir as consequências, ele se agarrou também com uma pedra e começou a bater na sucuri, na cabeça, e um outro neto correu, pegou um facão, e ele dava golpes de facão na sucuri e salvou a vida do neto. As loucuras que a gente faz para salvar um filho, um familiar. Em 2007 nós tivemos também a história corajosa da dona Braulina Mota, de 70 anos, que salvou a família no incêndio na sua casa. Sozinha, sem ajuda de bombeiro, subiu em cima de um fogão, arrebentou a grade. Nessa hora parece que Deus concede uma força descomunal, sobrenatural, e conseguiu puxar
os parentes que estavam presos na casa e salvou. A casa se perdeu e ela conseguiu salvar. É claro, e a gente concorda que se fosse com a gente fazia também, né? Um filho cai no mar, eu acho que a gente pula também para salvar. E o estranho disto tudo é que, se nós concordamos que para salvar a vida dos nossos filhos da morte, da doença, podemos fazer atos extremamente corajosos, diferentemente da morte espiritual, muitas vezes a gente não tem a mesma disposição. A história de hoje é o relato bíblico de um homem que, diante das declarações de Deus, dizendo que o planeta iria ser destruído, recebe de Deus os meios e as instruções para que ele pudesse salvar a sua família. Hoje nós precisamos de pais e mães que também sejam heróis, como o seu Joaquim, como Dona Braulina, mas também nós precisamos de pais e mães como Noé, resoluto, persistente, não para salvar sua família de cobras ou de incêndios, mas para que possamos salvar a nossa família da destruição eterna. Como é que começou essa história de Noé? Começou com problemas de família. Como começou o desgosto de Deus relatado na Bíblia pela raça humana? Com um problema de família. Se vocês reparem bem, verso 1 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhe agradaram. Essa história aqui começa com Caim e Abel, um problema familiar. Por inveja, um irmão mata o outro, é banido, e daí um novo filho nasce de de Adão e de Eva, e começam também novas linhagens. Uma linhagem de Caim, de pessoas rebeldes, de pessoas contrárias à vontade de Deus, de pessoas ímpias e iníquas. E a linhagem de Sete, onde lemos no último versículo do capítulo 4 de Gênesis: e aí começou-se a invocar a Deus. Nós podemos perceber que os problemas familiares só se agravaram, porque a quinta geração de Caim, Lameque, nesta quinta geração há o primeiro relato de poligamia, que é mais um problema familiar. Da poligamia surge um grupo de pessoas que o autor do Gênesis descreve como os filhos dos homens, aquelas pessoas que não queriam saber de quem? De Deus. Mas ele tristemente relata que os filhos de Deus começaram para olhar as filhas dos homens, os filhos de Deus, aqueles que começaram a invocar a Deus, um grupo que estava determinado a servir o Senhor, agora começou a contemplar as filhas daquele outro grupo e começaram a se misturar em casamento. E o resultado disso? Impiedade. Geralmente, quando a gente funde um grupo que quer servir a Deus com um grupo que não quer, o resultado é um grupo que não quer. Principalmente se essa fusão for feita por laços familiares. Diante de todos esses modelos de família, todas essas associações religiosas, a gente pode perceber que ainda hoje, em nossos dias também de perversidade e de impiedade, nós podemos perceber que essas associações que existem
entre aqueles que se dizem filhos de Deus e que querem servir a Deus, com aqueles que são declaradamente ímpios, não gera boa coisa. Se não, vejamos, o nosso país é o maior país cristão do mundo e tem a maior quantidade de evangélicos do mundo. E o que é o Brasil? Um dos campeões de corrupção, mortes no trânsito, assassinato, roubo. Não é só isso. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, de acordo com as últimas pesquisas, ele já é o estado que tem mais protestantes no Brasil, mais evangélicos até do que católicos. Olha para o estado do Rio de Janeiro. Está fazendo algum efeito esse evangelho? Por que esse evangelho não faz efeito? Porque é um evangelho de mistura. É um evangelho de concessões. Abre-se mão de princípios em nome de vantagens pessoais ou corporativas. Mas se você acompanhar aí o verso 8, diz assim: porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Diante de toda aquela catástrofe anunciada por Deus, Noé foi chamado por Deus e por ele Deus deu um meio de escape. A Bíblia está declarando que para os que procuram ser íntegros e justos, Deus sempre promete a salvação. Um outro detalhe importante: integridade é uma palavra muito repetida na Bíblia. E o que significa? Podemos dizer de maneira bem simples que a integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo. A Bíblia também declara que Jó era um homem íntegro. Integridade é aquilo que você é da porta da sua casa para dentro, lá dentro do seu quarto, quando não tem ninguém. Ali é provada a sua integridade, quando não tem ninguém olhando. E justo é aquele que confia na justiça de Cristo. E essa justiça na sua vida é demonstrada para outras pessoas na forma de uma vida reta, correta. É muito difícil para uma pessoa que não é cristã aceitar que uma pessoa que se diga seguidora de Cristo apoie tortura, por exemplo. É muito difícil para uma pessoa que não é cristã aceitar extermínio, por exemplo. As pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes são aquelas que demonstram exatamente o oposto daquilo que Jesus viveu e demonstrou. Não existe uma frase famosa atribuída a Mahatma Gandhi que diz que ele se tornaria cristão se não fosse pelos cristãos. Noé era um homem íntegro, era um homem justo. Ele era, diante dos outros, aquilo que ele era sozinho. E isso agradou a Deus. E é interessante que no verso 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. A gente não sabe nem o nome da esposa de Noé, né? Sabe o nome dos 3 filhos, porque eles foram pai de nações.
A gente não sabe o nome das noras, mas a Bíblia está dizendo que a sua história de integridade e de justiça, a sua história de serviço a Deus, de fidelidade aos caminhos de Deus, é a história também da sua família, porque você percebe que bênçãos de Deus são alcançadas a outros familiares, simplesmente porque Deus ama você. Quantas vezes nós lemos na Bíblia aqueles reis ímpios que existiam lá no reino de Judá, e Deus falava assim: só não vou dar esse castigo por amor a meu servo Davi. Só não vai acontecer isso por amor ao meu servo Davi. As bênçãos de Deus muitas vezes alcançam pessoas que não estão nem aí para Deus, simplesmente por amor àqueles que querem servi-lo. Deus nessa noite está pedindo para que, assim como Noé, você salve a sua família. Você precisa ser o agente salvador da sua família. A sua vida precisa ser íntegra e justa para que você seja um agente de salvação para a família. Em Gênesis 6,14, nós lemos assim, Deus dando as instruções, Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Em algumas traduções diz cipreste, Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Veja que Deus teve a preocupação de falar com Noé: Noé, esta arca que eu estou mandando fazer com todos os detalhes, não é só para salvar bicho, não é só para salvar as aves. O principal disso aqui é que você tem que salvar a sua família. Vai entrar tu, vão entrar os seus filhos, as esposas dos seus filhos, a sua família vai ser salva junto com você. Eu vou renovar a minha aliança com você. Deus avisou sobre o castigo que viria. Deus disse como escapar, e ainda falou o que tinha que fazer para poder escapar. Da mesma maneira hoje, irmãos, essas 3 dicas divinas, elas são válidas, porque nós sabemos o castigo que virá. A Bíblia declara em 2 Pedro 3, 9 a 12 o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo reto trato e piedade, aguardando e apressando a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus novamente avisou o quê? Não vem dilúvio de água, mas agora vem uma outra destruição. A volta de Jesus trará salvação, mas também trará destruição desse planeta. Fogo consumidor vai acabar com tudo que existe aqui. E assim como aconteceu com Noé, Deus avisou: olha, é isso que vai acontecer. Ele avisou para a gente também, mas Deus também disse como escapar. Ele diz: aceita Jesus e será salvo tu e a tua. Ele diz: quem crer e for batizado será, mas quem não crer será o quê?
condenar. E da mesma forma, ele diz a quem levar. Jesus não quer que você vá para o céu sozinho. Ele quer que você arraste com você a família que ele te deu. A aliança que ele quer fazer com você hoje é essa. Quando eu estiver voltando, eu quero que você me diga: aonde estão os filhos que eu te dei? Cadê a sua família? Você precisa salvar a sua família. Você precisa ser um agente de salvação da sua família. Irmãos, quanta valentia, quanto heroísmo podemos fazer. Pulamos em fossos para salvar filhos, locais com jacaré. Eu já vi documentários de pais enfrentando ursos em zoológico, mas quando se trata da salvação eterna, parece que a gente perde um pouco da coragem. A arca moderna que Deus deixou nesse processo da salvação é esse local que estamos aqui, é a igreja. A igreja de Deus é a nova arca. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Deus salva. Jesus salva. E Ele usa a igreja como o agente de salvação. Irmãos queridos, e é por isso que nós temos que lutar para que a nossa igreja continue sendo um agente de salvação. Mas isso só vai acontecer quando nós entendermos que a igreja que nós frequentamos é formada por pequenas igrejinhas, e essas igrejinhas estão dentro da nossa casa. Se a igrejinha de dentro de casa não funcionar, não espere que essa igreja aqui funcione. É em casa que as crianças aprendem o verdadeiro sentido da adoração. É em casa que as crianças aprendem que existe um templo sagrado e existe um lugar sagrado. Muitas vezes nós reclamamos das crianças que não se comportam na igreja, que não ficam quietas, que conversam. Elas não têm culpa, elas não estão sendo ensinadas. Porque é no cultinho de casa que a gente ensina. Se hoje nós temos adultos que não são fiéis nos dízimos e na oferta, muitos deles passaram por uma igreja e não foram ensinados a serem liberais, agradecidos nos dízimos e nas ofertas. Existe uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, e eu já li para os irmãos, eu gostaria de ler de novo. Deixa a sua Bíblia marcada aí, vamos para Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Vejam a preocupação de Deus com a salvação dos nossos filhos. Ele diz para você que a palavra dele primeiro tem que estar onde? No seu coração, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, né? A palavra tem que estar no seu coração, e depois que ela estiver no seu coração, você vai ensinar a quem? Aos seus filhos. E de que maneira? É assentado em casa, é andando pelo caminho, é deitando, é levantando. É um trabalho persistente, não é um trabalho fácil, é uma luta,
é o bom combate da fé. Temos que persistir em falar de Deus para os nossos filhos. Outra passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no Salmo 78. Verso 1 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele... A preocupação de que o pai passe para o filho. Essa é a nossa missão. Será que não está faltando disposição para a gente salvar a nossa família? Eu já contei na outra vez que eu estive aqui com os irmãos, que durante um período da nossa vida, na nossa casa, na infância, nós tivemos o nosso pai ausente da igreja, ele se afastou. Mas a minha mãe, ela se empenhou em não perder os seus filhos. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. E nós tínhamos culto doméstico todos os dias. Todos os dias. Faltava dinheiro para muita coisa, até para alimentação, mas eu nunca fiquei sem a lição da escola sabatina. Na minha casa tinha a assinatura do nosso amiguinho, e até hoje eu me pergunto como. Não havia dinheiro. No cômodo da sala, muito simples, sem pintura, não sei como também, arrumou dinheiro para comprar uns quadros bíblicos, bem cafonas. Logo na entrada nós tínhamos aquele quadro de 2 caminhos, o pessoal da antiga deve saber, né? Aí tinha o caminho da salvação, o caminho da perdição, e os versos bíblicos do lado. E ao lado tinha a criação, aí tinha um quadro, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, no 7º dia descansou. Todos os dias a gente acordava, fazia o culto e olhava para aqueles quadros. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a lei de Moisés fala. Escreve na mão, bota no umbral da porta. Se escrevesse para nós hoje, nos nossos dias, falaria assim, ó, escreve lá com um batom no espelho, bota um verso da Bíblia na geladeira, manda um verso bíblico para o seu filho durante o dia para ele ler. É guerra, irmão, é luta, não é uma coisa fácil, não é automático. Você imagina que Noé, para construir uma arca sem aquele maquinário que nós temos hoje na marcenaria, né, só no braço, olha o sacrifício, a força, a disposição, o tempo que ele levou para salvar a sua família. E muitas vezes, como disse ontem, nós estamos querendo terceirizar um trabalho, uma missão que foi dada para nós. Eu tenho aqui um artigo da revista Sinais dos Tempos, de 23 de agosto de 1899, em que Ellen White escreveu assim: a religião no lar é terrivelmente negligenciada. Homens e mulheres mostram maior interesse em missões estrangeiras, dão liberalmente para esse fim e procuram satisfazer sua consciência na suposição de que, dando para a causa de Deus, expiam a sua negligência de dar um exemplo correto no lar. Mas o lar é seu campo especial, e nenhuma desculpa é aceita por Deus pela negligência deste campo. Se alguém é pastor, a primeira igreja que ele tem que pastorear é a igreja de casa. Se alguém é ancião da igreja, a primeira igreja que ele tem que liderar é a igreja de casa. Se você é um diácono da igreja, a primeira igreja que você tem que cuidar é a igreja da sua casa. Se você é do ministério da mulher na igreja, a primeira mulher que você tem que cuidar é a sua filha.
Se você é líder de jovem, o primeiro jovem que você tem que olhar é o seu filho. Em outro artigo ela diz assim: no lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Portanto, os deveres eclesiásticos devem começar no lar. Os deveres eclesiásticos devem começar aonde? No lar. Os pais cometem um terrível erro quando negligenciam a obra de dar a seus filhos instrução religiosa, pensando que tudo resultará bem no futuro e que, ao se tornarem mais velhos, estarão ansiosos por uma experiência religiosa. Não vedes, pais, que se não plantardes a preciosa semente da verdade, do amor, de atributos celestiais no coração, Satanás semeará o campo do coração de seus filhos com joio. Não tem tempo, a vida está corrida, está tudo muito difícil, mas depois, com certeza, vamos arrumar tempo para estar no culto da oração, pedindo pelo nosso filho que saiu da igreja. A igreja é uma arca. Na arca, imagino eu, o ambiente deveria não ser muito agradável. Um monte de animais defecando, urinando, o seu cheiro natural misturado. A arca devia ser fétida. A igreja tem muitos problemas. A igreja tem todo tipo de pecador. Mas assim como a arca, é melhor estar aqui dentro do que estar no mar, perdido e morto. Eu apelo à querida igreja. Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Esse é o título do nosso sermão. Noé perdeu o mundo. Tudo o que ele possuía nesse mundo foi perdido. Amigos, conhecidos, propriedades, mas ele salvou a sua família. Que grande lição para muitos de nós. Quem sabe estamos dedicando muito de nosso esforço, nossa energia, talento, dinheiro para ganhar o mundo. Não há nada errado em ganhar o mundo, irmão. Não há nada errado em querer uma casa boa, querer um carro melhor, subir no emprego, um futuro estável. Não há nada errado nisso. Mas nunca às custas da salvação de nossos filhos. Nunca à custa de salvação dos nossos filhos. Eu apelo à querida igreja, aos pais dessa igreja, para que busquem com afinco o bom combate, o desenvolvimento da religião dentro de casa, o altar, a igrejinha do lar, para que nossas famílias sejam salvas em nome de Jesus. Deus abençoe.